Hoje o episódio tá muito profundo e bem didático. Já pega papel e caneta para anotar o que chamar muito a sua atenção. Tenho certeza que insights vão surgir. Anote tudo para refletir depois. Lembranças de experiências, memórias de relacionamentos do passado. Histórias armazenadas serão acionadas a partir de agora. Não para te entristecer, mas para você ressignificar o que passou e criar novas histórias de amor e verdade. Vamos falar sobre as 5 feridas emocionais que podem aparecer quando você está amando. Você já percebeu que algumas situações parecem provocar em você uma reação muito maior do que o acontecimento em si? Uma mensagem que não foi respondida e você sente que não é importante. Uma pessoa que se afasta e você sente que foi abandonada. Alguém que mente e algo dentro de você desmorona. Uma crítica e você sente vergonha, inadequação ou até mesmo sente que foi humilhada. Uma situação injusta e você passa dias ou até anos remoendo, tentando provar que estava certa, tentando entender tudo aquilo que aconteceu. Talvez você já tenha se perguntado por que isso mexeu tanto comigo. E talvez a resposta não esteja apenas no que aconteceu hoje ou naquela experiência em especial. Talvez aquele acontecimento tenha tocado em uma ferida que já existia aí dentro. Uma ferida emocional. Uma experiência antiga, uma sensação que em algum momento da sua história foi registrada pelo seu corpo e pela sua mente como isso dói, isso é perigoso, eu preciso me proteger. E quando uma situação parecida acontece no momento presente, mesmo que o contexto seja diferente, aquela dor lá do passado pode voltar. O presente pode tocar em dores antigas. Todos nós carregamos histórias, experiências, perdas, frustrações, rejeições, decepções, momentos em que não fomos compreendidos, momentos em que não fomos protegidas, momentos em que fomos comparadas, abandonadas, traídas ou injustiçadas. E algumas dessas experiências podem deixar marcas emocionais, sim. E isso não significa que você esteja quebrada. Não significa que existe algo de errado com você. E também não significa que todas as suas reações sejam determinadas pelo passado, por essa experiência. Mas significa que pode ser importante observar o que exatamente está doendo em mim agora. É somente o que aconteceu? Ou esse acontecimento despertou algo muito mais profundo aqui dentro? Uma ferida emocional antiga. A ferida emocional não é quem você é agora.
não é sua identidade. Você não é a sua rejeição, o seu abandono. Você não é a traição que sofreu. Você não é a humilhação que viveu, muito menos a injustiça que enfrentou. Você é uma pessoa que passou por experiências, e experiências podem ser traumáticas, sim, mas também podem ser compreendidas, podem ser acolhidas, ressignificadas. Podem deixar de comandar as suas escolhas agora. Porque a questão não é como faço para nunca mais sentir essa dor? Como faço para esquecer uma experiência, esquecer alguém? Não. Talvez a reflexão seja: como posso reconhecer a minha dor sem permitir que ela escolha por mim? E antes de começar a falar sobre cada ferida e o que elas acionam em nós com base em relacionamentos, eu quero deixar bem claro que ninguém está aqui para julgar que a sua dor é menor ou maior, nem tampouco a importância das experiências que você viveu. Cada uma de nós sabe exatamente o que viveu, o que passou e o que sente. Não estamos lidando com o eu criança aqui. Estamos lidando com o eu adulto, o eu que está aqui para evoluir, para expandir a consciência e compreender as suas dores, as suas lamentações, para ressignificar, para transformar e poder seguir em frente. Falar não é fácil, muito menos viver cada experiência. Então, eu aqui acolho a minha dor do meu processo evolutivo e também a sua dor, sem julgamento. E sem dizer que a minha dor é mais ou menos que a sua. Somos todos iguais nesse plano. E depois de compreender as 5 feridas emocionais da alma, você vai começar a ter um olhar um pouco diferente sobre a sua vida e sobre tudo que acontecer a partir de agora. Você vai começar a pensar: será que é isso mesmo que está sendo ativado em mim? Será que é essa ferida? E essa pergunta é poderosa e muda completamente a sua forma de enxergar a vida e principalmente de reagir sobre ela, sobre o que você estiver vivendo. Porque ela tira você do lugar de que o outro é o problema, o outro me fez isso ou aquilo, e leva você para uma reflexão muito mais importante para o seu processo. O que está acontecendo aqui dentro de mim? Claro que sem tirar a responsabilidade do que o outro fez, de quem agrediu, de quem manipulou, de quem traiu ou desrespeitou. Isso é muito importante, sim, mas não está sob o nosso controle. São atitudes que não voltam atrás. E você não tem como controlar o que o outro fez ou como ele vai se redimir, se vai se redimir, ou se justificar, ou agir daqui para frente. Você não tem controle sobre o que o outro vai fazer. A mensagem central desse episódio é que nem
tudo o que você sente começou na relação em que você está ou no que você viveu. Não estou propondo aqui que você simplesmente apague o que passou, apague o que viveu. Não. Na verdade, eu nem sei como fazer isso na prática. Mas a proposta é que você não deixe que aquilo que você viveu continue influenciando suas novas escolhas daqui para frente. A proposta é que você entenda o significado de cada experiência, de cada ferida emocional e consiga reconhecê-las em você para minimizar a sua dor e ressignificar todas as suas histórias de amor. Eu espero que faça muito sentido. Permita-se receber e, ao menos, refletir sobre as experiências da sua vida. Vamos? A primeira ferida que quero trazer para você é a ferida da rejeição e como ela pode aparecer nos relacionamentos. A ferida da rejeição traz uma das dores mais profundas, onde a pessoa sente que seu próprio direito de existir não é aceito. Desenvolve uma sensação de eu não sou boa o suficiente e costuma usar uma máscara de escapista, buscando se isolar ou fugir de situações para evitar novas decepções ou para evitar uma necessidade de fazer escolhas, de transformar a vida. A ferida da rejeição pode estar relacionada a uma sensação profunda de eu não sou desejada, eu não sou escolhida, eu não sou suficientemente boa, existe algo errado comigo. E no relacionamento, quando ela é acionada, a gente pode interpretar situações de maneira muito dolorosa. O exemplo clássico é quando o parceiro demora para responder uma mensagem, por exemplo. E aí surge, ele não quer falar comigo. Aquela vozinha interior. Ou o parceiro também demonstra interesse por outra coisa e aí surge, eu não sou importante. O relacionamento pode até terminar diante desses conflitos internos, das feridas emocionais. E a dor pode se transformar em ninguém nunca vai me escolher. E quais são os possíveis gatilhos acionados? Quais são os estímulos que levam alguém a ter uma reação física ou emocional de uma ferida da rejeição? São vários, mas eu vou trazer alguns aqui como exemplo. Então, o que estimula a reação? Quando a pessoa é ignorada de alguma forma, quando recebe uma resposta fria, quando é comparada com alguém e normalmente é para subentender que o outro é melhor, quando a pessoa é contrariada, ouve não, quando começa a perceber um certo distanciamento do outro, quando sente que não é prioridade. Aqui eu quero reforçar que uma coisa é a ferida da rejeição ser acionada. Isso vai acontecer ao longo da nossa vida, não só em relacionamentos amorosos. Outra coisa é nos atrairmos por parceiros que inevitavelmente irão acionar essas feridas e todas as outras que tivermos para curar.
Nós vamos acabar atraindo parceiros que vão acionar essas feridas e até as outras que vamos falar aqui. Mas o importante é que sejamos sábias para discernir que tipo de experiência que a gente quer viver. Se é pelo amor ou pela dor. Se a gente quer aprender a evoluir e entender o que fazer para curar essas feridas, pelo amor ou pela dor. A intenção aqui na série Relacionamentos na Prática é que você aprenda pelo amor, pelos exemplos, pelos significados, por tudo que nós estamos apresentando aqui. Que sejamos sábios nessas escolhas. E quais são as principais reações de quem sente a ferida da rejeição? Uma coisa é o estímulo e outra é a reação que teremos ao sermos acionadas. Vamos entender melhor isso? Quando eu falei dos estímulos, você lembrou certamente de uma experiência que viveu com um parceiro, ok? Traz essa experiência. Vamos avaliar friamente. Um estímulo foi dado, que foi acionar a sua ferida da rejeição, mesmo que inconscientemente, e uma reação é esperada. Qual foi a sua reação? Eu vou trazer aqui possíveis reações. Claro que somos seres únicos, cada uma vai reagir de um jeito, mas falamos de padrões. Uma reação clássica é espelhar a ação do outro, que você acha que é, né? Você está acionando uma ferida da rejeição. Então, por exemplo, se você acha que o outro te ignorou de alguma forma, você vai acabar se afastando. Vai ignorar também. Fazer com o outro o que ele fez com você, ou o que você acha que ele fez. Então, você vai espelhar a ação do outro. Outra reação é tentar agradar. Será que existe algo errado comigo? Vou agradar. Outras pessoas podem se tornar extremamente disponíveis. Eu estou aqui, eu faço, eu ajudo, eu resolvo, eu cuido. A pessoa está lá, acionou sua ferida da rejeição. Então, internamente eu fui rejeitada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou cuidar. Eu estou aqui, eu estou presente. Você vai se dispor mais ainda para essa pessoa. Outras aceitam muito pouco porque acreditam que perder aquele relacionamento confirmaria uma antiga crença, que é aquela do eu não sou escolhida. Então, são pessoas que aceitam migalhas, que aceitam relacionamentos rasos, que negociam os seus valores inegociáveis. E nessa, os entendedores entenderão, né? Eu não sou escolhida. Então, eu vou negociar o meu valor, a minha identidade, o que caracteriza quem eu sou. Eu negocio o inegociável. Por quê? Porque alguém acionou a minha ferida da rejeição. São inúmeras reações e tem casos também que aciona outras feridas, né? A ferida da rejeição, a ferida da traição, várias outras feridas. São inúmeras reações inconscientes, tá, gente? É inconsciente porque a maioria não entende essa dinâmica. É estímulo, ação, reação. Não pensa no contexto, não racionaliza, não acolhe, não busca a compreensão. É tudo inconsciente. E a pergunta de consciência, para começar um processo de despertar para essa ferida da rejeição, é você se questionar. Quando alguém não escolhe você por algum motivo, que talvez você nem saiba qual é,
E isso já deve ter acontecido diversas vezes ao longo da sua vida e vai acontecer, vai continuar acontecendo. Não significa que você não tem valor. Significa que aquela pessoa, que o outro não conseguiu, não quis ou não pôde construir uma relação com você. Significa que o outro, o seu parceiro, não soube reconhecer o seu valor. E essa atitude do outro sair, do outro fugir, do outro ignorar, essa tal rejeição que eu intitulei internamente, acionando a minha ferida da rejeição, na verdade, fala muito mais sobre o outro do que sobre você. Não quer dizer que você não tem valor, não quer dizer que você foi ignorada ou rejeitada, porque você é desejada, você é vista, você é escolhida, você tem valor, você é suficientemente boa. Não tem nada de errado com você. Quem sabe é o próprio universo te mostrando que talvez não seja essa pessoa. E é muito bom refletir sobre isso. A próxima ferida que eu quero trazer é a ferida do abandono, que é caracterizada pelo medo profundo da solidão e pela sensação de desamparo. A pessoa carrega uma grande carência afetiva e pode tornar-se emocionalmente dependente em seus relacionamentos, exigindo muita atenção para se sentir segura. A ferida do abandono traz uma sensação um pouco diferente. Aqui a dor central não é eu não sou desejada, mas é eu vou ficar sozinha. As pessoas sempre vão embora. Eu preciso fazer qualquer coisa para que essa pessoa não me deixe. Lembram dos episódios em que falamos sobre a influência da ausência da mãe ou da ausência do pai nos relacionamentos? Quem sofreu essa ausência tem a ferida do abandono muito latente dentro de si. E ela pode ser muito acionada ao longo da vida, nas relações afetivas e amorosas. E nos relacionamentos, a ferida do abandono pode aparecer como um medo intenso de perder, uma grande dificuldade de ficar sozinha, de olhar para si, uma necessidade constante de confirmação, de validação do outro, ansiedade quando o parceiro se distancia, dificuldade de terminar relações que fazem mal, que já não fazem mais sentido por conta desse medo de ficar sozinha. E a pessoa acaba tolerando situações dolorosas justamente para não ficar sozinha. Às vezes a pessoa sabe que está sofrendo, sente que aquele tipo de vínculo, que aquele tipo de relação está fazendo mal para ela, sabe que não está sendo respeitada, sabe que aquela relação já não faz bem, mas existe uma pergunta interna: e se eu for embora e nunca mais encontrar ninguém? E então ela acaba permanecendo em relações que já não fazem mais sentido para ela. Não necessariamente porque está feliz, mas porque tem medo do vazio
que imagina que pode vir depois. Tem também casos de pessoas que, para não viver essa ferida do abandono, decidem suas construções sozinhas mesmo, bem solitárias, não se aprofundam em relações, se fecham em seu mundo como uma máscara de proteção. Para não sofrer, eu me isolo do mundo. E aí acabam sofrendo mais ainda quando a alma, quando a essência não retrata, não espelha esse comportamento. E a pergunta de consciência para despertar para essa ferida do abandono é: eu estou escolhendo permanecer porque existe amor, afeto, construção, parceria? Ou estou permanecendo porque tenho medo de ficar sozinha ou por conveniência de qualquer outra questão? São reflexões bem profundas e que podem levar a grandes transformações internas e também externas. Vamos a mais uma ferida? Agora é a terceira, a ferida da humilhação. São aquelas críticas construtivas que de construtivas não tem nada, sabe? Você já viveu isso? Quando você é alvo de críticas, comparações, menosprezo ou ridicularização pública, muitas vezes até por parte dos próprios pais. É tão inconsciente. Sabe aqueles pais que assistem os filhos treinando ou praticando algum esporte e ficam de fora gritando e xingando a criança, chamando disso, daquilo, de lerdo? Eles acabam com a autoestima dessa criança. Essa criança cresce se sentindo humilhada, ridicularizada perante seus coleguinhas. E aí na vida adulta sofrem danos, muitas vezes bem desafiadores de se reparar. Isso destrói totalmente a autoestima e gera um comportamento de masoquista, onde a pessoa assume excesso de responsabilidades e pesos que não são seus para pagar por defeitos que acredita ter, que foram pregados nela. A ferida da humilhação pode acionar profundamente a sensação de vergonha. Vergonha do corpo, vergonha de desejar, vergonha de precisar, vergonha de errar e até de acertar muitas vezes, vergonha de mostrar vulnerabilidade. Uma pessoa que viveu situações de humilhação, críticas exageradas ou exposição pode aprender a esconder partes de si mesma. O extremo também pode ser uma realidade na vida adulta. Essa criança pode se revoltar tanto com as humilhações que sofreu que fica exagerada em todas as suas atitudes e comportamentos. Sabe aquele amigo sem noção? Em todo círculo de amizade tem um. Pois é, ele pode ter muitas feridas emocionais escondidas e mascaradas. Nos relacionamentos, as frases internas que ficam remoendo na mente são: se eu mostrar quem realmente sou, ele pode ir embora. Se eu falar o que preciso, vão me achar carente. Se eu demonstrar desejo, vou parecer fácil. Se eu falar o que sinto, vou parecer vulnerável. E se eu mostrar minha vulnerabilidade, o que é natural em um relacionamento saudável, alguém pode usar isso contra mim. E então a pessoa começa a atuar. Ela cria máscaras
para não se ferir, para não mostrar, para não demonstrar a sua identidade, quem ela realmente é por dentro. Tenta parecer sempre forte, sempre bem, sempre independente, controlada, mas por dentro um furacão. Pode existir uma criança dizendo: não me exponha, não me faça passar vergonha, não descubra quem eu realmente sou. Claro que não estamos sentenciando ninguém. Aqui não é o lugar mais adequado para isso, nem é nosso papel. Queremos apenas trazer consciência para tudo que acontece à sua volta, em seus relacionamentos. E a pergunta de consciência para essa ferida da humilhação é: eu estou me protegendo de uma situação real ou estou escondendo quem eu sou porque aprendi que ser vista era perigoso? Porque aprendi que errar é feio, é ruim, é errado. Questões para refletir. E seguimos. Agora quero sua atenção especial, porque essa ferida maltrata, como se as outras também não fossem desafiadoras. Mas enfim, vamos falar da ferida da traição. Acontece quando a confiança em alguém importante é quebrada. Gera uma desconfiança crônica e a necessidade de exercer o controle sobre tudo e sobre todos, usando a máscara do controlador. A pessoa age assim para evitar ser surpreendida e ferida novamente. A pessoa desenvolve um ciúmes exagerado do parceiro e desconfia até da própria sombra. A ferida da traição atinge diretamente a questão da confiança. E como é desafiador voltar a confiar em alguém que acionou essa ferida em você. Como é desafiador voltar a acreditar em alguém depois que você vive essa dinâmica na própria vida. É uma quebra de confiança. Normalmente é ativada pela figura do pai. Quando alguém é traído, a sensação é de que ela não perde apenas uma pessoa, ela perde também a segurança, a estrutura, alicerces importantes para sustentarem suas construções. E as frases que se formam em sua mente são: eu não posso confiar. Todo mundo mente. Se eu relaxar, vão me enganar. E como eu disse, nos relacionamentos, essa ferida da traição pode acontecer como uma desconfiança constante. A pessoa fica sempre em alerta, achando que vai ser traída, que vai ser enganada. Outra é uma necessidade de investigar. Como a pessoa não confia, então ela vai querer sempre confirmar se o que o outro está falando é verdade, porque tem medo de ser enganada. E ela desenvolve um ciúme exagerado, um controle de tudo, quer sempre buscar por provas e tem uma dificuldade de acreditar em palavras. A sensação é de que ela está esperando a próxima traição.
E quem espera sempre alcança. Não existe essa frase? Nossas crenças são autorrealizáveis. Então a pessoa que tem essa ferida da traição exacerbada, ela acaba atraindo parceiros que vão ajudá-la a acionar suas próprias feridas. Sim, parceiros que irão traí-las, para que ela perceba essa ferida, trabalhe dentro dela para se curar. Essa ferida me pega de jeito, porque eu vivi essa dinâmica com meu pai e eu não esperava. Eu era adolescente e ele o meu herói, o meu ídolo. E essa confiança foi quebrada. E até hoje eu vivo o meu processo de reconhecimento dessa ferida, de acolhimento, de cura. Ela é tão devastadora e tão real ali, e tão presente, porque a todo momento eu tenho que me questionar se trata-se da ferida, se a pessoa realmente fez algo. E isso é algo que eu tenho certeza que, mesmo amenizando com o conhecimento, os gatilhos vão ser acionados ao longo da minha vida. A pessoa pode até conhecer um parceiro bacana, pode estar em uma relação saudável, viver uma vida legal, mas qualquer sinal, por mais simples que seja, e traição aqui a gente não fala só do homem trair a mulher com outra pessoa, ou vice-versa, a mulher trair o homem com outra pessoa. Não só isso. É traição até com pequenos gestos, com pequenas atitudes que vão caracterizar a falta de confiança quando a pessoa perceber que foi enganada, que mentiram para ela. Então, os gatilhos, eles podem ser acionados em qualquer momento da relação. Encontrar um parceiro que entenda essa dinâmica ajuda muito na jornada evolutiva e também a minimizar muitos conflitos emocionais e até desfechos de pessoas que se amam, que se gostam de verdade. Um parceiro que se proponha a viver em parceria mesmo, a perceber essas nuances, perceber os comportamentos, esse acionamento das feridas e trabalhar junto, em parceria, para viver essas dinâmicas para lá de desafiadoras, vai ajudar muito a trazer mais leveza para a relação. Porque essas feridas são tão presentes em nossas vidas, acionam tantos gatilhos, que só pessoas maduras ou em processo ou dispostas a amadurecer juntas, trabalhando juntas nas próprias construções, vivendo relações saudáveis e trazendo muito diálogo para a relação, vão conseguir lidar com as reações desse acionamento. E isso eu falo para todas as feridas, porque as sequelas são gigantescas e essas dinâmicas são muito desafiadoras. O casal tem que ser muito alinhado para lidar com todas essas nuances dos relacionamentos. E já que eu falei no casal, faz sentido você começar a refletir sobre a sua relação atual. A pessoa que está comigo hoje é responsável pelo que outra pessoa fez no passado? Isso não significa ignorar os sinais. Não significa confiar cegamente, nem aceitar mentiras.
não existe atalhos nessa situação, mas existe uma diferença entre observar comportamentos e punir uma pessoa pelo crime emocional da outra. Punir uma pessoa pelas feridas que são internas. Observe atitudes e comportamentos. Vai ajudar bastante no discernimento e na composição da sua história de vida. E a pergunta de consciência para a ferida da traição é: eu estou desconfiando porque existem comportamentos concretos ou porque a minha história me ensinou que confiar é perigoso? Quem vive um processo de autoconhecimento já consegue perceber que tem indícios de quase todas as feridas emocionais. Eu sou realmente prova real disso. Mas tem algumas feridas que pegam mais de jeito. E no meu caso, a ferida da traição é a que mais me desafia como mulher, porque exige um aprofundamento muito grande dos meus processos evolutivos. Foram anos e anos de terapia, de testes com experiências reais, e ainda assim eu entendo que é um desafio diário para mim. Vale uma reflexão profunda em cada ferida e trabalhar o conhecimento mesmo de cada uma delas, escrever sobre elas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas trazer insights, como eu falei lá no início, pegar papel e caneta, a cada frase, a cada pergunta, anotar o que vier do coração, da intuição, para trabalhar isso dentro de você, fazer uma analogia, uma comparação com seus relacionamentos, com algum relacionamento que você viveu ou que você vive, e lembrar que, poxa, pode ter acionado a ferida tal. Enfim, isso vai trazer muita clareza para os seus processos evolutivos. Agora vamos seguir com a última ferida, é a quinta, que é a ferida da injustiça. Ela se desenvolve quando a criança é tratada com muita frieza, exigência ou rigidez, não tendo sua individualidade validada. Ela não pode ser quem ela é. Ela tem que seguir regras muito rígidas. E na vida adulta, a pessoa acaba usando a máscara do rígido. Ela se torna alguém extremamente perfeccionista, autocrítica, julgadora, inflexível, sempre buscando a justiça absoluta. É uma pessoa de muitos julgamentos, que está sempre criticando comportamentos e atitudes alheias. E as frases internas que reforçam a ferida da injustiça são: as coisas precisam estar certas. As pessoas precisam reconhecer o que fizeram. Eu preciso provar que tenho sempre razão. E nos relacionamentos, essa ferida pode ser ativada quando você sente que deu mais. Você acaba atraindo parceiros que não são recíprocos. Porque aí você vai estar sempre na mente ali: está sendo injusto comigo, não está reconhecendo o meu valor. Alguém que não reconhece o seu esforço. Você acaba atraindo esse tipo de parceiro que não vai te valorizar. Nada que você faz é visto. E quanto mais você faz, porque aí depende muito daquela reação, já falamos sobre a reação, né? Algumas pessoas acabam fazendo mais e mais e mais. Então, quanto mais você faz, mais ele vai te criticar e vai tentar te diminuir com palavras, com gestos, com ações. Você atrai aquelas pessoas que não pedem desculpas por nada.
porque esses parceiros sentem-se os donos da razão, são inflexíveis, sempre se acham certos e não pedem desculpas por nada, mesmo quando erram. Na cabeça deles, eles são tão perfeitos que não erram. E você acaba sentindo que está sendo injustiçada e aciona a ferida da injustiça. Às vezes você acaba atraindo parceiros que também têm a ferida da injustiça para trabalhar. E aí fica aquele jogo de poder. A outra pessoa acaba seguindo a vida dela enquanto você continua sofrendo. Você continua sentindo as dores dessa ferida emocional. E você atrai uma pessoa que aciona a dor, foge, sai, continua vivendo a vida dela e você tem que trabalhar as suas feridas. E ao acionarem essa ferida da injustiça, algumas pessoas desenvolvem o senso de reconhecimento de que foi injustiçada e pode até querer fazer justiça com as próprias mãos. Algumas pessoas entram na onda da vingança. E aqui é um processo muito delicado, né? Porque surge aquela necessidade intensa de que ele precisa pagar, ele precisa reconhecer o meu valor, reconhecer o que eu fiz, eu preciso mostrar que eu estava certa. E a pessoa acaba se prendendo na relação e no outro, no que o outro acionou. Às vezes a relação finda, né? Acaba o relacionamento, mas a pessoa fica tão presente naquela ferida da injustiça que ela não libera a energia do outro. Quando essa ferida é acionada, o papel principal do seu mundo acaba sendo o outro e não o reconhecimento da ferida em si. E isso é muito doloroso, porque nem sempre nós teremos a reparação que desejamos. Nem sempre alguém vai reconhecer o que fizemos, quase nunca, porque se a gente tem uma ferida da injustiça dentro da gente para trabalhar, a gente vai acabar atraindo. Lembram que eu falei do espelhamento? A gente vai atrair uma pessoa que vai acionar e a pessoa não vai reconhecer e não vai mesmo. Nem sempre a vida vai nos entregar a sensação de justiça que esperávamos. E eu arrisco dizer que quase nunca isso vai acontecer. Sabe por que não acontece? Porque quem tem essa ferida da injustiça e pode ser inconsciente para reconhecê-la, vai atrair o parceiro certo, entre aspas, né? Para acionar essa ferida. Espelhamento. Vamos atrair o que conecta com a nossa energia. E aqui sem tirar a responsabilidade de ninguém. O tema não é esse. Eu estou falando de olhar para dentro, de olhar para nossas feridas. A gente vai acabar acionando os gatilhos de pessoa e viver e trazer pessoas e atrair pessoas que não são recíprocas, que não vão reconhecer o nosso valor, muito menos o nosso esforço, que não vão pedir desculpas, que vão ignorar nossas atitudes, porque essas pessoas são acionadoras. E a sua liberdade, o seu despertar vai começar quando você perceber essa dinâmica. Perceber que pode parar de esperar que alguém reconheça a sua dor e começar a cuidar dela você mesma, fazendo seus movimentos para identificar essa ferida e trabalhar nela. E a pergunta de consciência da ferida da injustiça é: eu quero justiça e por isso estou mantendo a minha vida presa à pessoa que me feriu até que ela reconheça o que fez? Diante de tudo que falamos até aqui,
Será mesmo que o momento presente espelha uma reação de agora, ou existe algo muito mais profundo que aciona uma dor antiga, que traz memórias dolorosas, que deve ser olhado com mais cuidado e atenção? Talvez você tenha se identificado com mais de uma ferida. Isso é possível e muito real, é normal. Uma pessoa pode ter medo de ser rejeitada e também medo de ser abandonada. Pode ter sido traída e desenvolver necessidade de controle. Pode ter sido humilhada em algum momento da infância ou da vida e passar a esconder a própria vulnerabilidade. Pode ter vivido injustiças e passar anos tentando provar que estava certa, que é boa o suficiente. As feridas podem estar aí, todas, que se criaram ao longo da sua infância e adolescência e experiências que você viveu. E quando são ativadas, podemos reagir de maneiras que nem sempre representam a nossa essência, quem somos hoje. Podemos reagir pelo impulso, e isso é muito perigoso, porque não respondemos conscientemente pelo impulso. E o que podia ser algo bacana se perde nas reações impulsivas. Imagine uma situação. Você manda uma mensagem, a pessoa demora a responder. O fato é, ela demorou para visualizar, demorou a responder, não podia responder naquele momento, esqueceu, enfim, teve os motivos dela. Mas dentro de você, uma história começa. Ela não se importa, ela está falando com outra pessoa. Eu vou ser abandonada, eu não sou importante. E em poucos minutos, você já está vivendo uma história inteira na sua cabeça e aciona os gatilhos das memórias afetivas lá da infância. E talvez sim, talvez ela esteja mesmo te ignorando, mas talvez não esteja. E a atenção que você deposita no comportamento do outro é que vai acionar seus gatilhos emocionais. A sua emoção é real. E é aí que começa o trabalho de consciência. Não é dizer, eu não deveria sentir isso. É perguntar, o que está acontecendo dentro de mim? Que gatilhos essa experiência está acionando em mim? E para isso, para essa prática consciente, sempre que você viver uma experiência e conseguir reconhecer que acionou um gatilho, você vai praticar um método que eu chamo de reconhecer, acolher e escolher. Quando uma ferida for acionada, experimente parar e, primeiro passo, reconhecer o que está acontecendo dentro de mim, o que estou sentindo, que gatilhos essa experiência está acionando em mim, que feridas emocionais. Eu estou sentindo rejeição, eu estou sentindo medo de ser abandonada, eu estou desconfiando, eu estou sentindo vergonha, eu estou com muita raiva porque sinto que fui injustiçada. Nomear ajuda a criar distância entre eu sou essa emoção e eu estou sentindo essa emoção. Você começa a ter mais domínio sobre as suas emoções, sobre as suas reações e, principalmente, atitudes. O que eu vou fazer diante de?
Então esse foi o primeiro passo, reconheci. O segundo passo é acolher essa experiência. Em vez de brigar consigo mesma, eu não deveria sentir isso, porque muita gente fica também nesse ciclo vicioso, né, da rejeição. Então, eu não deveria sentir isso. E aí não consegue sair daquela bolha. A tentativa aqui é, agora eu entendo por que isso dói em mim. Existe uma parte da minha história que está sendo tocada. Eu posso cuidar dessa parte sem permitir que ela controle as minhas ações. Esse é o acolhimento da experiência. Eu vivi isso, essa pessoa fez isso, ok, eu estou nesse momento, aconteceu isso. Separar o passado do presente. E aí essa separação já é um terceiro passo. Você acolhe a experiência. Beleza, eu vivi isso. E agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou ficar remoendo essa história aqui dentro? Comece a se perguntar, isso pertence realmente a essa pessoa ou eu estou reagindo a uma experiência antiga? Existem evidências concretas? Eu estou interpretando ou observando um fato? E essa pergunta pode mudar completamente a forma como você responde e reage a determinadas experiências e situações da sua vida. E aqui eu vou reforçar, claro que o bom senso é importante. Lembra quando eu falei que tendemos a escolher parceiros que vão acionar nossas feridas? Então é preciso ter muito cuidado ao exercitar essas reflexões e essas práticas para não ser tendenciosa e acabar aceitando migalhas de afeto, porque está reconhecendo suas feridas acionadas. Que sejamos sábias e um pouco mais racionais nessas análises. Eu sei que é um desafio grande, porque as pessoas que são mais emocionais, elas tendem a justificar atitudes do outro ou se manter inconsciente em determinadas experiências da vida justamente para não tomar decisões. E aí um apoio terapêutico ajuda muito ao longo do processo, porque senão a gente fica num looping sem fim de acionamento de feridas, reações. Aí você tá com aquele parceiro, se você sai desse relacionamento você vai encontrar um outro parceiro que vai espelhar e você aciona feridas, fica na relação, não trabalha a ferida, vai para outro parceiro e aí o ciclo é sem fim, até que você desperte para essa dinâmica e comece a olhar para dentro de você para trabalhar essas energias. E um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para você, que muita gente me pergunta: então quer dizer que eu tenho que me curar antes de me relacionar com alguém ou terminar o meu relacionamento porque o meu parceiro só aciona meus gatilhos? E aí eu respondo com outra pergunta: o que você quer fazer? É isso mesmo que você acha? O que você pensa a respeito? Porque a decisão, a escolha é individual. Pessoas que se cobram demais vão achar que precisa curar para depois se relacionar. Mas você não precisa estar completamente curada para viver um relacionamento, até porque eu acho um desafio grande você dizer que estou completamente curada. A gente traz feridas aí não só desse plano, como de outros planos de ancestralidade. Tem uma história aí, é um iceberg, né? Tem muita coisa lá no fundo para cavar. Então, eu acho que é utopia achar que vamos curar tudo
nessa existência. As feridas serão acionadas ao longo da nossa vida pelo parceiro, pelos parentes mais próximos, pelos amigos, pelos sinais que vamos receber na caminhada. Eu, pelo menos, não acho, eu falo por mim, mesmo sendo terapeuta, que todos nós temos histórias, todos nós temos vulnerabilidades, todos nós podemos ser ativados ao longo da vida, em algum momento. O tempo todo isso vai acontecer. Eu entendo que o amor consciente não exige que você seja uma pessoa perfeita, sem feridas, sem traumas, sem passado, sem história, sem ciúme, sem nada. Essa pessoa não existe. E o amor consciente exige que você se responsabilize pelo modo como trata as suas feridas e as feridas do seu parceiro. Você pode dizer, isso me ativou, em vez de você me fez sentir isso. Você pode dizer, eu preciso de um tempo para compreender o que eu estou sentindo, em vez de reagir imediatamente, ou fugir, ou soltar, ou deixar ir, quando existe amor consciente. Você pode dizer, essa situação despertou uma dor antiga em mim, em vez de depositar no outro qualquer responsabilidade sobre a sua própria vida. E esse tema é de autorresponsabilidade e de extrema importância nesse contexto. Porque eu não quero ser chata, mas sempre tem alguém que vai colocar a culpa no outro pelas suas frustrações ou porque o outro acionou suas feridas. Não quero tirar, de novo eu vou falar isso, tirar a responsabilidade de ninguém. Cada um vai colher o que plantou nessa vida. Por isso eu quero deixar o outro viver a história dele. Quero falar sobre a sua responsabilidade, sobre a minha responsabilidade. Não estou aqui para amenizar a responsabilidade do outro. Eu quero ajudar você a ressignificar a sua história. E assumir a responsabilidade pelas suas feridas não significa que você vai aceitar qualquer comportamento do outro. Se alguém mentiu para você, ela mentiu para você. Você pode reconhecer a sua ferida da traição, mas também pode reconhecer que existiu uma mentira. Se alguém abandonou você sem qualquer explicação, você pode cuidar da sua ferida do abandono, mas também pode reconhecer que aquela pessoa escolheu partir. São escolhas da vida e nem sempre o outro vai estar na mesma página que você. Se alguém humilhou você, você pode escolher acolher a sua dor, mas também pode estabelecer um limite aceitável e quais são os seus valores inegociáveis. Essa frase está famosinha, mas você pode definir quais são seus valores. A pessoa te humilhou, ela não vai te humilhar mais se você não quiser. Se alguém te rejeitou, você pode sentir a sua dor, mas não precisa transformar aquela rejeição em uma sentença sobre o seu valor, sobre a sua construção, sobre quem você é. Você, é única, especial. E se você sofreu uma injustiça, pode buscar reparação, pode se posicionar, pode se proteger, mas não precisa entregar a sua vida inteira à necessidade de provar algo para alguém. Foque em você. Eu sei que não é fácil, mas quando você muda o foco da sua vida para a sua própria construção e aprende a reconhecer essas feridas quando são acionadas e a controlar suas próprias emoções e reações, a vida ganha um novo significado.
E tudo aquilo que te incomodava, todas aquelas pessoas e experiências que te incomodam, passam a incomodar menos. Porque você se posiciona para aquilo que você quer viver, para aquilo que você sabe que merece e para as pessoas que você acha que são importantes para seguir com você na sua vida. Talvez você não possa escolher tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer. Não pode escolher quem vai decepcionar você, não pode escolher quem vai partir, quem vai ficar. Não pode escolher quem vai mentir, quem vai rejeitar você. Você não tem ação sobre as atitudes do outro, mas existe algo que pouco a pouco você pode aprender a escolher. O que você fará com aquilo que viveu? Qual será a sua reação diante de e daqui para frente? Você pode continuar permitindo que uma pessoa do passado determine o seu comportamento no presente. Ou pode começar a dizer: eu reconheço o que aconteceu. Eu reconheço a minha dor. Eu reconheço a minha ferida ou as minhas feridas que foram acionadas. Mas eu não sou mais aquela versão de mim. Hoje eu posso escolher diferente. Hoje eu escolho libertar o que passou e viver o que me faz feliz de verdade. Talvez você tenha sido rejeitada, mas isso não significa que você seja rejeitável. Talvez alguém tenha ido embora, mas isso não significa que você vai ser abandonada de novo ou que você não tem valor. Talvez alguém tenha traído você, a sua confiança, mas isso não significa que você nunca mais poderá confiar em ninguém. Talvez alguém tenha humilhado você, mas isso não significa que você precisa esconder quem você é. Talvez você tenha vivido injustiças, mas isso não significa que precisa passar o resto da sua vida lutando contra o passado. A sua história importa, a sua dor importa, mas ela não precisa ser a sua identidade. Até porque o outro rejeitou, foi embora, humilhou, traiu, foi injusto com você. E isso tudo fala muito sobre quem o outro é. É sobre o outro e não sobre você. Claro que acionou gatilhos de suas feridas, mas a atitude não foi sua. E isso ajuda você a ressignificar. Talvez a cura comece quando você consegue olhar para aquela parte ferida e dizer para você, com amor, com respeito à sua história e com gratidão pelos processos, bênçãos e livramentos que essas experiências sinalizaram. Eu vejo você. Eu acolho você. Eu entendo por que você teve medo. Eu sei que você tentou me proteger, mas hoje eu sou adulta. Hoje eu posso escolher. Hoje eu posso cuidar de nós. Não negue o que você viveu para seguir em frente. Não finja que não doeu. Não apague a sua história. Mas você pode aprender a não entregar o volante da sua vida às feridas emocionais do passado. Reconheça, acolha, compreenda, cuide, respire fundo e, pouco a pouco, escolha novas formas de amar. Porque a sua ferida pode explicar algumas das suas reações, mas ela não precisa decidir o seu futuro. Compartilhe esse episódio com alguém que também vai evoluir reconhecendo as suas feridas emocionais, para fazer escolhas mais conscientes e construir
relacionamentos mais saudáveis. Se você ainda não me segue, vem comigo, porque tem muito conteúdo expansivo aqui no canal Energia é Vida. Um beijo no coração e até o próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.